O que você colocou nesse leite, Mariana? A pergunta queimava em minha boca, mas ficou presa dentro de mim. Não ousei dizê-la em voz alta. Encostei a caneca nos lábios, mas não bebi. O líquido estava quente, tinha o cheiro de sempre, mas havia algo de errado, algo que meu corpo denunciava antes mesmo do paladar confirmar. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira manipulando fórmulas e substâncias no balcão da farmácia, aprendi a não ignorar sinais. E os sinais que vinha sentindo eram claros. Alguém estava tentando me envenenar. Meu nome é Maria Júlia Duarte, farmacêutica aposentada, mãe solo, moradora de Belo Horizonte. Dediquei 40 anos da minha vida ao cuidado dos outros, a orientar pacientes sobre riscos de interações, a manipular medicamentos que salvaram muitas famílias. Cresci acreditando que o conhecimento era meu escudo e que envelheceria em paz, sustentada pelo patrimônio que lutei para construir. Além desta casa, tenho 2 apartamentos alugados, uma chácara herdada de meu pai e investimentos guardados com cautela. Achava que havia conquistado segurança. Mal sabia que o inimigo estava dentro da minha própria cozinha. Quando Mariana voltou para morar comigo, depois do fim do casamento, eu não hesitei em abrir a porta. Ela chorava, dizia que precisava de apoio, que estava sem chão. Eu a abracei como tantas outras vezes na vida, acreditando que mãe nunca deixa de ser mãe. Mas bastaram alguns meses para a gratidão se transformar em domínio. Mariana passou a reorganizar a casa sem me consultar, a me criticar por não acompanhar o mundo moderno, a insinuar que minha memória já falhava. E, de repente, passou a insistir em preparar meu leite todas as manhãs. Deixa, mãe, eu cuido de você. Foi aí que tudo começou. Primeiro, vieram as tonturas discretas. Depois, sangramentos ao escovar os dentes, hematomas que surgiam sem motivo. Eu, que sei diferenciar um sintoma aleatório de um quadro clínico, percebi o padrão. Os sintomas sempre voltavam depois do leite. Era um envenenamento progressivo, silencioso, calculado. Pequenas doses, mas contínuas. O tipo de crueldade que destrói aos poucos, até que a vítima não consiga reagir. Não chorei, não gritei. Fingi naturalidade. Quando Mariana virou as costas, despejei parte do leite em um frasco âmbar que guardava no armário. Reflexo de profissão. Na farmácia, eu sempre arquivava amostras para análise. Agora fazia o mesmo, mas para proteger minha própria vida. Levei o material a uma colega de longa data, responsável por um laboratório clínico. 2 dias depois, ela me ligou. A voz dela veio baixa, grave. Maria Júlia, tem anticoagulantes nesse leite, em doses pequenas, mas repetidas. Se continuasse, seria fatal. Senti o mundo girar, mas não desmoronei. Caminhei pela casa observando cada detalhe. A poltrona onde tantas vezes revisei receitas, a estante de livros de farmacologia, os quadros simples, mas cheios de lembranças. Cada canto era fruto de esforço. Nada me foi dado. Eu mesma garanti os estudos de Mariana, vendendo noites de sono e anos de juventude. Trabalhei dobrado para pagar a faculdade, banquei viagens de intercâmbio, paguei a festa de casamento dela. E agora, a filha a quem entreguei tudo queria me arrancar até a vida. Naquela noite, sentei na varanda com uma caneca de chá. Não encostei em leite. O vento frio de Belo Horizonte atravessava a pele, mas dentro de mim ardia um fogo antigo. A mesma força que me fez suportar plantões intermináveis, enfrentar dívidas, levantar depois de cada queda. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Mariana não queria apenas me envenenar. Queria se livrar de mim para ter livre acesso a tudo o que construí. Só que ela esqueceu um detalhe. Tudo está no meu nome. Cada imóvel, cada investimento, cada pedaço de terra. E se eu sei manipular fórmulas, também sei manipular estratégias. Na manhã seguinte, levantei cedo. Preparei meu próprio leite e bebi sozinha, em silêncio. Quando Mariana desceu para a cozinha, já me encontrou arrumada, lendo um artigo antigo que mantive guardado. "Ué, mãe, não quis que eu preparasse hoje?" perguntou com uma falsa doçura.
Olhei firme nos olhos dela e respondi: prefiro do meu jeito. Ela se calou, e naquele instante tive certeza de duas coisas: que ela sabia que eu já desconfiava e que a guerra acabava de começar. Eu, Maria Júlia Duarte, não seria a vítima, seria a adversária. E no final, quando bloqueasse cada bem, cada conta, cada acesso, Mariana ficaria exatamente como merecia, sem nada. Está gostando desta história? Se quiser ouvir outras histórias como essa, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe o seu like. Queremos saber a sua opinião nos comentários sobre essa história e a cidade de onde você está nos ouvindo, para que nossa equipe continue trazendo mais histórias como essa para você. Desde o laudo que confirmou o veneno, cada passo de Mariana dentro da minha casa ganhou outro significado. Seus movimentos antes banais se transformaram em sinais de ameaça. Quando ela mexia na gaveta, eu já imaginava o que estava escondendo. Quando abria a geladeira, pensava no que poderia estar manipulando. O simples tilintar da colher dentro da caneca de leite passou a soar como um alerta de incêndio. Mas eu não me deixei dominar pelo medo. Se havia algo que aprendi ao longo de 40 anos atrás do balcão de uma farmácia, foi a observar em silêncio. Enquanto Mariana acreditava que eu estava enfraquecida, eu estudava cada detalhe dela. O tom da voz, os olhares atravessados, as risadas debochadas ao celular e, acima de tudo, registrava tudo. Comecei a escrever em um caderno de capa dura, daqueles que nunca me abandonavam. Anotei os dias em que ela preparava o leite, os horários em que eu sentia os sintomas, os momentos em que as tonturas vinham acompanhadas de sangramentos pequenos. Também guardei recibos de compras que ela fazia online com o meu cartão, coisas que nunca aproveitamos juntas. Maquiagens caras, roupas importadas, delivery de restaurantes luxuosos. Enquanto eu bebia leite misturado com veneno, ela bebia vinhos caros às escondidas. As ofensas, ainda que disfarçadas, também entravam no registro. Mãe, a senhora vive no passado, dizia ela, jogando sobre meus livros de farmacologia caixas de maquiagem. Essas suas coisinhas velhas não servem para nada. Eu respirava fundo e apenas respondia: servem para contar quem eu sou. Dentro de mim, no entanto, gravava cada palavra. Eram fragmentos de desprezo que, no momento certo, se tornariam provas. Havia noites em que eu mal dormia. Ficava deitada, os olhos abertos, sentindo o peso do silêncio da casa. Lembrava-me da Mariana menina, febril no colo quando ainda era pequena, e eu passando a madrugada ao lado dela no hospital público. Recordava os dias em que me faltava dinheiro, mas nunca me faltava coragem de vender um objeto pessoal para garantir que ela tivesse o que comer. Essas memórias me feriam mais do que o veneno. Porque, no fundo, o que doía não era apenas a tentativa de me matar, mas a ingratidão. Mesmo assim, eu sabia que emoção não me levaria a lugar algum. Eu precisava de estratégia. Foi aí que decidi sair de cena por alguns dias. Sem anunciar nada, comecei a preparar uma mala pequena, escondida dentro do armário do quarto. Uma noite, enquanto Mariana dormia, coloquei algumas roupas e o caderno com todas as minhas anotações. Ao amanhecer, disse apenas que iria visitar uma amiga doente. Na verdade, fui para a casa da minha amiga Teresa, companheira de tantas décadas. Ao me ouvir em silêncio, ela segurou minha mão e disse: Maria Júlia, você não pode enfrentar isso sozinha. Essa não é apenas uma briga de família. É uma luta pela sua vida. Ela estava certa. De lá, telefonei para Rafael, um ex-aluno que se tornara advogado criminalista. Contei-lhe parte do que estava acontecendo sem dar muitos detalhes no primeiro momento. Pedi que me encontrasse discretamente. Quando nos vimos, entreguei o frasco com a amostra de leite já analisada e mostrei o laudo. Rafael franziu a testa. Isso é gravíssimo. A senhora quer abrir um processo imediato? Respirei fundo e respondi: ainda não. Primeiro, quero que ela sinta o chão desmoronar sob os pés. Só depois, quando implorar por socorro, eu decido. Voltei para casa no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Mariana me olhou com desconfiança. Demorou, hein? Achei que não voltava. Sorri e disse apenas: eu sempre volto. Dentro de mim
Já não havia dúvida. Eu estava diante de uma inimiga. Passei a me mover em silêncio. Organizei documentos, conferi escrituras, preparei senhas novas para contas bancárias. Aos poucos, fui criando uma rede de proteção ao redor de todos os meus bens. Mariana não sabia, mas enquanto ela se distraía com novelas e redes sociais, eu erguia uma muralha invisível. Naquela noite, sentei-me novamente na varanda com meu chá. Olhei para o céu de Belo Horizonte e deixei a brisa fria me envolver. Pensei em tudo o que ainda viria pela frente e pela primeira vez em semanas senti um sopro de paz, porque agora eu não era apenas a mãe traída. Eu era a adversária que Mariana jamais esperava enfrentar. A cada dia que passava, a máscara de Mariana caía um pouco mais. Antes, ela falava com cuidado, tentando manter o tom doce e atencioso. Agora, as palavras vinham carregadas de impaciência, às vezes até de raiva. Eu já não era mais a mãe que precisava ser cuidada. Eu era um obstáculo. Uma manhã, enquanto eu regava as plantas na varanda, ouvi sua voz ecoando no viva-voz do celular. Cara, essa velha está demorando demais para cair. Pensei que ia ser mais rápido com aquele negócio. Ri alto do outro lado da linha, sem se importar se eu escutava. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas me mantive firme, porque ao mesmo tempo que ela tramava, eu já tinha o laudo confirmando a presença de anticoagulantes no leite. E agora, precisava de mais provas para fechar o cerco. Passei a observar detalhes que antes ignorava. Os frascos jogados no lixo do banheiro, por exemplo. Uma noite, quando Mariana saiu para encontrar amigas, revirei a lixeira e encontrei uma embalagem de comprimidos vazia. O rótulo me fez tremer. Varfarina. Um anticoagulante conhecido, perigoso quando usado sem controle. Coloquei o frasco em um saco plástico e guardei com cuidado. Seria mais uma peça do quebra-cabeça. No meu caderno, os registros já enchiam páginas. Sintomas, horários, frases, embalagens. Era como montar um dossiê contra um criminoso, mas esse criminoso era minha própria filha. A ironia doía. Recordei dos tempos em que Mariana estudava para o vestibular, chorando de desespero quando não entendia uma fórmula de química. Quantas vezes eu sentei ao lado dela, explicando pacientemente cada reação. Agora, era como se ela tivesse decidido virar a reação contra mim. Uma tarde, decidi testar os limites dela. Deixei propositalmente a caneca de leite intocada sobre a mesa, fingindo estar distraída com um livro. Quando voltei à cozinha, notei que a bebida tinha sumido. Mariana lavava a caneca na pia. Não quis tomar? Perguntou sem me olhar. Não, perdi a fome, respondi. Ela sorriu de lado, um sorriso que não tinha nada de carinho. Naquele instante, tive certeza. Ela mesma não ousava beber aquilo. Sabendo que precisava de apoio externo, telefonei novamente para Rafael. Marcamos em seu escritório. Levei o laudo, o frasco do medicamento encontrado no lixo e as anotações que vinha fazendo. Ele me ouviu com seriedade, anotando cada detalhe. Dona Maria Júlia, isso aqui já configura tentativa de homicídio. Se a senhora quiser, entramos com processo agora mesmo. Balancei a cabeça e respondi. Ainda não. Quero que ela sinta a mesma insegurança que tentou plantar em mim. Quero que perca o controle antes de cair. De volta à casa, mantive a rotina como se nada tivesse acontecido. A cada dia, porém, Mariana ficava mais inquieta. Começou a reclamar de dinheiro com frequência. Mãe, transfere um valor para mim. Preciso resolver umas contas. Eu sorria e dizia que verificaria depois. Mas já tinha alterado senhas e bloqueado acessos. Ela não conseguia mais usar meus cartões. A frustração a consumia e eu via isso em seus olhos. Numa noite chuvosa, ouvi barulhos vindos do meu escritório. Caminhei em silêncio e encontrei Mariana revirando minhas gavetas. O que você está fazendo aí? Perguntei firme. Ela se virou rapidamente, tentando disfarçar. Ah, mãe, essa papelada toda é uma bagunça. Eu só queria organizar. Olhei para ela com calma e respondi. Essas não são apenas papeladas. São a história da minha vida. Não toque mais nelas.
Mariana bufou e saiu, batendo a porta com força. Foi nesse momento que percebi algo fundamental. Mariana não queria apenas minha casa. Queria tudo: os apartamentos, a chácara, as aplicações. Ela não suportava esperar pelo que imaginava ser sua herança. Queria tomar posse ainda em vida, custasse o que custasse. Naquela mesma semana, procurei o cartório. Com a ajuda de Rafael, dei entrada em um bloqueio formal de todos os meus bens. Nenhuma movimentação poderia ser feita sem minha assinatura. Quando saí de lá, respirei aliviada. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o poder começava a voltar para minhas mãos. À noite, quando Mariana entrou em casa de mau humor, tentei manter a serenidade. "Trouxe pizza", disse ela, largando a caixa sobre a mesa. Sorri e respondi: "Não estou com fome, mas obrigada." Ela me lançou um olhar duro, como se estivesse diante de uma inimiga declarada. Eu apenas baixei os olhos para o meu chá, guardando a vitória silenciosa que só eu conhecia. Naquele instante, tive certeza. A guerra entre nós já estava aberta, ainda que sem palavras. Ela tentava me matar no silêncio de uma caneca de leite. Eu a derrotaria no silêncio das leis e da estratégia. E no fim, quando o veneno voltasse contra ela, não restaria nada, nem casa, nem bens, nem poder. Havia chegado a hora de recuar estrategicamente. Não por fraqueza, mas porque eu precisava organizar minhas armas fora do alcance de Mariana. Se ela desconfiava que eu já sabia de alguma coisa, era perigoso permanecer sob o mesmo teto 24 horas por dia. Precisava de espaço para agir. Preparei minha saída como sempre fiz durante a vida, com calma e método. Disse a Mariana que passaria alguns dias na casa da Teresa, minha amiga de longa data, para ajudar com uns exames médicos. Ela pareceu indiferente. Fingiu se preocupar, mas o sorriso que escapou no canto dos lábios me disse o contrário. Talvez acreditasse que eu estava adoecendo de vez, que em breve sua espera acabaria. Não sabia ela que eu saía não para definhar, mas para me fortalecer. Na casa de Teresa, encontrei o acolhimento que precisava. Enquanto ela preparava um café, contei parte da verdade. Disse que Mariana vinha me tratando com desprezo, que havia manipulado meu leite e que eu tinha provas. Ela levou a mão à boca, horrorizada. "Maria Júlia, isso é monstruoso. Você tem que denunciar agora." Segurei sua mão e respondi: "Ainda não. A justiça será feita, mas não de qualquer jeito. Antes quero que ela sinta o veneno que tentou destilar em mim, a insegurança." De lá, entrei em contato com Rafael, meu ex-aluno advogado. Nos encontramos discretamente em seu escritório no centro da cidade. Levei meu caderno com anotações, o laudo do leite, a embalagem de varfarina encontrada no lixo e os comprovantes de movimentações financeiras indevidas. Rafael analisou cada documento com paciência e depois levantou os olhos para mim. Com isso, já temos um caso sólido de tentativa de homicídio e apropriação indébita. A senhora está pronta para levar isso à polícia? Balancei a cabeça. Ainda não. Quero começar pela proteção dos meus bens. Se Mariana pensa que pode me destruir, quero que descubra que, na verdade, está perdendo tudo. E assim foi feito. Passamos horas em cartórios e bancos. Solicitei bloqueios oficiais de movimentação de imóveis, apartamentos e da chácara. Nenhuma venda, empréstimo ou reforma poderia ser feita sem minha assinatura. Também abri uma nova conta bancária apenas em meu nome, para onde transferi minhas aplicações e meu benefício de aposentadoria. Troquei senhas, cancelei cartões antigos e atualizei cadastros. Cada passo era uma barreira a mais entre Mariana e o que ela desejava. Ao final do dia, senti um alívio diferente. Era como se eu tivesse reconstruído as paredes invisíveis da minha vida, aquelas que Mariana vinha derrubando devagar. Agora, cada pedra estava firme novamente, mas do lado dela o chão começava a ceder. De volta à casa de Teresa, recebi as primeiras mensagens de Mariana. Primeiro, em tom de cobrança: "Mãe, cadê o dinheiro da conta? Tá dando erro aqui." Depois, com impaciência: "O cartão foi recusado no mercado. O que aconteceu?" Por fim, em tom de ameaça velada: "Se a senhora continuar com isso,
Vai se arrepender. Li todas em silêncio. Não respondi nenhuma. Teresa me olhou assustada, mas eu apenas sorri. O silêncio, às vezes, é o veneno mais eficaz. 2 dias depois, o corretor de imóveis, que era meu amigo, me telefonou. Maria Júlia, recebi uma proposta estranha. Sua filha entrou em contato tentando vender a casa. Mas como o imóvel está bloqueado, não há nada que eu possa fazer. Só liguei para avisar. Respirei fundo. Fez bem em me avisar. Ela está desesperada. Desliguei o telefone com uma sensação agridoce. Doía saber que minha filha queria vender o lar que construí com tanto esforço. Mas, ao mesmo tempo, havia uma vitória silenciosa ali. Ela já não tinha como agir. O que antes parecia um jogo em que eu estava sempre um passo atrás, agora se tornava uma partida em que eu conduzia as peças. Naquela noite, Teresa me serviu um chá quente. Você não tem medo de que ela descubra tudo? Perguntou. Eu sorri com serenidade. Se descobrir, será tarde demais. Já ergui todas as defesas. Ela pode espernear, gritar, manipular, mas não vai conseguir tomar nada. E quando perceber que perdeu, será aí que a verdadeira punição começará. Enquanto bebia o chá, pensei em como a vida me ensinara a lidar com venenos. Nas farmácias onde trabalhei, sempre avisei aos pacientes. O perigo não está na substância em si, mas na dose. Agora eu mesma aplicava essa lição. Mariana receberia sua própria dose, não de comprimidos dissolvidos em leite, mas de consequências dissolvidas em cada ato que praticou. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci em paz. O primeiro sinal de que o cerco havia apertado de verdade foi uma mensagem às 3 da manhã. Mãe, transfere $1.500 agora. Preciso pagar um fornecedor. Não me envergonha na frente dos outros. Li sem responder. Deixei o celular na mesa e voltei a dormir como quem salva a paciência para o dia seguinte. Quem viveu plantões noturnos aprende que o desespero tem pressa e que na pressa a gente erra. Pela manhã, Mariana já estava no corredor, com passos rápidos e voz curta. Mãe, por favor, libera um valor na minha conta, eu te pago depois. Eu sorri com calma, já sabia que não havia depois. Enquanto ela me pedia, eu lembrava das noites que troquei folgas por plantões para pagar uma faculdade, de quando saí sem almoçar para comprar livro e material, do verbo dar que sempre conjurei. E ali, na frieza do corredor, senti que aquele verbo tinha sido usado contra mim. Ela começou a testar todas as brechas possíveis. Tentou usar cartões antigos escondidos em bolsas que eu nem lembrava. Tentou negociar móveis em grupos de venda do bairro, fez tentativas discretas de levantar dinheiro com vizinhos que confiavam nela pouco mais do que eu confiava. Tudo sem sucesso. O bloqueio cartorial e bancário funcionava como destino implacável. A cada tentativa frustrada, o rosto dela endurecia. Num fim de semana, ouvi gritos vindos do quintal. Corri e encontrei Mariana discutindo com a dona Marlene, minha vizinha de porta. Ela tentou vender minha televisão, dona Marlene, berrava Mariana, apontando o dedo como se fosse a ofendida. Marlene, com a calma de quem já viu muitas novelas de família, cruzou os braços e disse alto o suficiente para que outros ouvissem. Mariana, a senhora passou a noite chutando lata no meio da rua ontem. Quem é que confia em quem se comporta assim? A imagem de Mariana magoada, sem joias, com o olhar petrificado, era a antítese da mulher que chegara ostentando tudo. A vizinhança começou a se mover. Uns a compadeciam, outros cochichavam. Sempre achei estranho como ela vivia gastando. A verdade tem esse efeito, corrói as fachadas. E enquanto os boatos viravam murmúrios, eu registrava tudo. Cada conversa, cada gesto, cada cusparada de orgulho transformava-se em documento na minha memória e em anotações no meu caderno. Não por vingança gratuita, mas para que, se precisasse, eu tivesse mais do que sentimento. Tivesse prova. Ela também mudou de táticas. Em uma tarde, notei que a chave do quarto onde guardava documentos havia sido deslocada. Abri a gaveta e algumas pastas estavam remexidas. O coração apertou, não de surpresa, mas de confirmação. Ela já não escondia mais a audácia.
Foi a primeira vez que decidi instalar câmeras simples, não por invasão, mas por proteção. Coloquei uma no corredor, outra na sala. Em casa, cada lâmpada acesa era agora testemunha. O desespero transformou-se em agressividade. Uma vez, peguei Mariana tentando retirar antiguidades que eu guardava na estante. "Isso é meu", ela disparou. "Tudo que está aqui pode ser vendido." Respondi com calma. "Tudo que está aqui tem minha história. Se você precisa de dinheiro, vamos procurar outra saída." "Não é roubando." Ela bufou e, naquela noite, dormiu com o rosto rígido como pedra. As mensagens que eu recebia mudavam de tom. De implorativas, tornaram-se ameaças veladas, de acusações vinham juras de vitimização. Em uma delas li: "Se você fizer isso comigo, vai se arrepender." Liguei para Rafael e mantive-o informado. Ele me aconselhou a manter a calma, a registrar as ameaças e a não responder com raiva. "A raiva é combustível que a justiça usa para julgar você", disse ele num tom seco e protetor. Enquanto isso, eu cuidava da minha saúde. Marquei consultas, refiz exames, refiz senhas, refiz rotinas. Cada pequeno gesto de autocuidado era um tijolo a mais na reconstrução. E cada gesto meu irritava Mariana, porque mostrava que eu não iria definhar. Num dia de chuva fina, Mariana apareceu à porta com 2 malas pequenas e um olhar de quem tentava negociar dó. "Mãe, me dá 15 dias. Eu juro que vou me ajeitar." Senti pena, uma ponta rápida e traiçoeira, e quase cedi. Mas lembrei do gosto metálico que senti no leite, das noites de tremor e do laudo do laboratório. Pensei nas minhas aplicações, na chácara que me lembrava meu pai e nas noites que vendi sono para pagar a faculdade dela. 15 dias não, respondi firme. "Sai agora." Pego um termo e pedimos a desocupação. Ela explodiu em palavras que mais pareciam as últimas folhas de um livro rasgado. Gritou, chorou, rasgou roupas como quem tenta arrancar o passado e não encontra a pele certa. Saiu com raiva e sem malas, apenas levando o que tinha de imediato. No caminho, uma vizinha me ofereceu apoio e comentou baixo: "A senhora fez bem, não dá para permitir que te matem aos poucos." Fiquei sozinha na sala, com a janela entreaberta e o cheiro do café que ela costumava desprezar. Sentei e escrevi uma nota curta. "Protejo minha vida, protejo meu patrimônio, protejo minha paz." Dobrei o papel, coloquei no bolso e senti, pela primeira vez em semanas, que a balança começava a pender do lado certo. Mariana tinha perdido o controle, e eu, embora ferida, já não era a presa. Era a jardineira que, com paciência, arrancava ervas daninhas do próprio terreno. A guerra continuava, mas agora eu via o terreno limpo para plantar de novo. Quando achei que Mariana não poderia mais me surpreender, o telefone tocou. Era o Paulo, um corretor de imóveis amigo antigo. A voz dele veio baixa, como quem carregava más notícias. "Dona Maria Júlia, preciso confirmar algo. Sua filha entrou em contato comigo. Ela disse que a senhora queria vender a casa e pediu para anunciar o imóvel. Mas como eu conheço a senhora há anos, achei melhor ligar antes de fazer qualquer movimento." A sensação foi como um soco no estômago, ainda que previsível. Mariana tinha perdido o acesso às minhas contas, não conseguia mais usar meus cartões e agora tentava vender o que nunca lhe pertenceu. Respirei fundo, segurei o telefone com firmeza e respondi: "Paulo, agradeço a ligação. Não autorize nada. A casa está no meu nome e já está bloqueada legalmente. Se alguém insistir, será fraude." Do outro lado da linha, ele suspirou. "Eu imaginava, Dona Maria Júlia. Só queria ter certeza. Sabe, é triste." Ela parecia desesperada. Desliguei com a calma de quem já não se espanta com o desespero. Mariana estava encurralada e, quando os ratos não encontram saída, tentam roer as próprias paredes. Naquela noite, Mariana chegou em casa alterada. O salto alto batia forte no piso da sala. Largou a bolsa sobre o sofá e atirou o celular na mesa. "Você bloqueou tudo, não foi? Até os vizinhos comentam que eu não consigo mais pagar nada. Quer me humilhar?"
Olhei nos olhos dela sem piscar. Não, Mariana. Só quero proteger o que é meu. Você não vai mais me destruir em silêncio. Ela riu, um riso curto, nervoso. Você acha que venceu? Eu ainda posso vender essa casa, você sabe. Sempre tem alguém disposto a assinar sem olhar direito. Senti um arrepio na espinha, mas mantive a calma. Experimente. Só quero estar presente quando você descobrir que não tem mais esse poder. Mariana cerrou os dentes e subiu as escadas com passos firmes, batendo a porta do quarto com violência. No dia seguinte, vizinhos começaram a cochichar. A dona Marlene, que sempre regava as plantas no portão, me chamou discretamente. Dona Maria Júlia, ouvi sua filha gritando no telefone. Ela dizia que precisava se livrar da senhora de qualquer jeito. Fique atenta, viu? A vizinhança toda já percebeu que ela não está bem. Aquelas palavras, vindas de fora, me trouxeram alívio e tristeza ao mesmo tempo. Alívio, porque eu já não estava sozinha. Havia testemunhas. Tristeza, porque a confirmação vinha de olhos estranhos. Minha filha não era apenas ingrata, era perigosa. Com a ajuda de Rafael, meu advogado, dei entrada em um registro adicional. Qualquer tentativa de anúncio, contrato ou venda de imóvel feito em meu nome sem minha assinatura seria caracterizado como crime de falsidade ideológica. Ele me olhou firme e disse: Agora, Dona Maria Júlia, Mariana está juridicamente sem saída. Se insistir, quem cai é ela. Assenti em silêncio. Dentro de mim não havia triunfo, apenas um vazio pesado. Eu não buscava vingança por prazer, eu buscava sobrevivência. À noite, sozinha na cozinha, preparei meu leite quente. Segurei a caneca nas mãos e deixei o vapor subir, como uma fumaça de paz depois da batalha. Lembrei de quando Mariana, ainda menina, pedia que eu soprasse o leite para não queimar sua boca pequena. A mesma boca que hoje cuspia veneno em forma de palavras. Bebi devagar, tentando me convencer de que aquele era apenas leite e não lembrança amarga. E pensei, ela pode tentar vender a casa, pode gritar na rua, pode mentir para vizinhos, mas no fim, quando todas as portas se fecharem, só restará o silêncio da própria ruína. Eu sabia que esse momento estava próximo, muito próximo. No 15º dia, desde que decidi agir em silêncio, Rafael chegou à casa da Teresa com uma pasta nas mãos. Dentro dela estava o que eu chamava de minha arma mais afiada. Uma notificação extrajudicial exigindo que Mariana deixasse voluntariamente a minha casa em 15 dias. O documento tinha timbre, assinatura, protocolo e força legal. Não era um grito de desespero, era a voz fria da lei. Dona Maria Júlia, a senhora tem certeza? A partir daqui, não há volta. Ou ela sai, ou teremos de pedir o despejo judicial, disse Rafael, olhando-me nos olhos. Respirei fundo e respondi: eu tenho certeza. Quem tentou me matar com leite envenenado não merece o conforto do meu teto. E eu não quero mais viver entre paredes contaminadas pelo desprezo dela. Assinei o documento com a mesma firmeza com que, anos atrás, assinava receitas de manipulação. Naquele instante, entendi que assim como a dose certa de um remédio salva, a medida certa de firmeza também cura. 2 dias depois, o oficial de cartório entregou a notificação no portão. Mariana recebeu o envelope sem desconfiança. Rasgou o lacre com pressa, como se esperasse encontrar uma carta de alívio. Quando leu as primeiras linhas, seu rosto empalideceu. Desocupação voluntária do imóvel em 15 dias. Sua voz tremeu. Eu observava da varanda em silêncio. Os vizinhos, atraídos pelo tom alterado da voz dela, começaram a aparecer discretamente nas janelas e portões. Mariana ergueu o papel com as mãos trêmulas e gritou: "Isso é perseguição! A minha própria mãe está me colocando na rua!" As palavras ecoaram pelo quarteirão, mas não encontraram apoio. Dona Marlene, sempre atenta, respondeu de sua calçada: "Não é perseguição, não. Todo mundo aqui viu como a senhora tem tratado sua mãe. Quem não honra o próprio sangue não merece teto de graça." Mariana, furiosa, rasgou o papel em pedaços diante de todos. Atirou os fragmentos no chão, chutou o portão com violência e correu para dentro de casa.
O escândalo não foi meu, foi dela, e foi testemunhado por todos. Naquela noite, o telefone não parou. Vizinhos ligavam para saber se eu estava bem, oferecendo apoio. Se precisar, eu testemunho, Dona Maria Júlia, disse o seu Jorge, o porteiro da esquina. Eu mesmo vi sua filha gritando que queria vender a casa. A cada ligação, percebia que a rede de proteção ao meu redor estava mais forte do que nunca. Mariana acreditava que me isolaria, mas quem acabou isolada foi ela. Quando subi para o quarto, encontrei minha caneca de leite intacta sobre a mesa de cabeceira. Alguém a tinha colocado ali sem que eu pedisse. Sorri amarga. Era uma tentativa dela de fingir normalidade, de encobrir o que já não podia ser escondido. Peguei a caneca e a despejei na pia, observando o líquido branco descer pelo ralo. Aqui não mais, murmurei. Nos dias seguintes, Mariana oscilava entre dois extremos. Em alguns momentos, tentava me tratar com carinho falso, preparando almoços improvisados, elogiando meu cabelo, perguntando se eu precisava de algo. Em outros, deixava escapar a fúria, batia portas, gritava ao telefone, chamava-me de velha ingrata. Eu, firme, mantinha o silêncio. A cada explosão dela, mais vizinhos testemunhavam. A cada gesto meu, mais certeza eu tinha de que estava vencendo. O prazo da notificação corria como areia em ampulheta, e eu aproveitei cada dia para reforçar minha posição. Juntei documentos, protocolei registros adicionais e alinhei com Rafael o próximo passo. Se ela não sair, entraremos com a ação de despejo. Mas confie em mim, Dona Maria Júlia. Só de ver a notificação rasgada no portão, metade da vizinhança já entende quem é quem nessa história. Disse ele com um sorriso discreto. No 14º dia, Mariana finalmente me enfrentou na sala. Os olhos estavam vermelhos, o cabelo desgrenhado, a roupa amarrotada. Você está feliz agora? Todos no bairro me olham como se eu fosse um monstro. É isso que você queria? Levantei-me devagar, encarei-a de frente e respondi. Não, Mariana. O que eu queria era respeito. Quem escolheu ser vista como monstro foi você, quando tentou me matar com o próprio leite que dizia preparar com carinho. Agora, tudo o que faço é defender o que é meu. Ela não respondeu. Apenas virou o rosto e subiu as escadas. O barulho dos passos ecoou pela casa, mas não me abalou. Porque naquele momento tive certeza. A guerra estava decidida. Não importava se ela permaneceria mais um dia ou mais uma semana. O fim já estava escrito. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. A rua ainda dormia, mas dentro de mim reinava uma paz estranha. Preparei meu leite quente, bebi cada gole com calma e deixei que o calor me lembrasse da vitória silenciosa que eu havia conquistado. A notificação não era apenas um papel, era o símbolo da minha libertação e o anúncio claro de que, em breve, Mariana não teria mais lugar ao meu lado, nem sob o meu teto, nem na minha vida. O prazo da notificação venceu. 15 dias se passaram e Mariana continuava na casa como se nada tivesse mudado. Caminhava pelos corredores com o queixo erguido, mas os olhos denunciavam o medo. Ela acreditava que eu recuaria na última hora, como sempre fiz no passado. Acreditava que eu, por ser mãe, não teria coragem de levá-la até o fim. Dessa vez, estava enganada. Naquela manhã, Rafael me ligou. Dona Maria Júlia, chegou a hora. Já protocolei a ação de despejo. O oficial de justiça estará aí em 2 dias. Esteja preparada. Ele virá cedo. Respirei fundo, com a firmeza de quem já esperava por esse momento. Eu estarei pronta, respondi. Os 2 dias seguintes foram longos. Mariana começou a me evitar. Trancava-se no quarto por horas. Falava ao celular em sussurros. À noite, eu ouvia seus passos nervosos pela casa, como se buscasse uma saída invisível. Uma vez, ao cruzarmos no corredor, ela tentou uma última cartada. Mãe, não precisa fazer isso. Vamos recomeçar. Eu prometo que vou mudar. Olhei-a com serenidade e disse: Você já teve todas as chances. Agora é a lei que fala por mim. Na manhã marcada, às 8 horas em ponto, a campainha tocou.
Abri a porta e encontrei o oficial de justiça acompanhado de um assistente. Ambos usavam paletó simples, mas carregavam a autoridade que Mariana jamais poderia enfrentar. Bom dia, senhora Maria Júlia. Viemos cumprir a ordem judicial de desocupação, disse o oficial com voz firme. Mariana apareceu no alto da escada, ainda de pijama, os olhos inchados de uma noite mal dormida. Isso é um absurdo, gritou. A minha própria mãe está me deixando na rua. O oficial ergueu a notificação com calma. Senhora Mariana, a senhora foi avisada com antecedência. O prazo venceu. Agora tem 48 horas para desocupar voluntariamente. Se não o fizer, a retirada será forçada, com apoio policial. As palavras ecoaram como sentença. Mariana desceu correndo, pegou o documento e o amassou nas mãos, chorando de raiva. Ela não pode fazer isso. É perseguição. Essa casa também é minha. Dona Marlene, a vizinha, estava na calçada observando. Sem medo de se intrometer, falou alto. Não é sua não, Mariana. Todo mundo aqui sabe de quem é essa casa. Sua mãe trabalhou a vida inteira para conquistá-la. Você só queria tomar o que não é seu. Mais vizinhos se aproximaram. Uns cruzaram os braços, outros gravaram discretamente com os celulares. Mariana percebeu que não tinha plateia favorável. Pela primeira vez, viu o desespero real em seus olhos. Não o desespero da perda de bens, mas o da vergonha pública. Durante o dia, ela fez ligações frenéticas. Ouvia pedindo ajuda a amigos, implorando por dinheiro emprestado, inventando histórias. Mas nada funcionava. À noite, bateu à minha porta. Mãe, por favor, se eu sair daqui, não tenho para onde ir. Fechei o livro que estava lendo e respondi com calma. Você já teve um lar. Foi você quem envenenou o próprio teto. Agora, cada consequência é sua. Ela chorou, ajoelhou-se no chão, mas eu permaneci firme. Não havia espaço para recuar. No dia seguinte, às 8 da manhã, o oficial voltou. Mariana, descabelada, com uma mala mal fechada na mão, tentou ainda uma última cena. Vocês vão me deixar na rua, eu não tenho nada. O oficial respondeu com firmeza. A responsabilidade é sua. A senhora foi notificada, teve prazo, recusou todas as oportunidades. Agora cumpre-se a ordem. Ela saiu entre lágrimas, carregando apenas 2 malas e uma sacola de roupas. Nenhum móvel, nenhum objeto de valor, nada que tivesse a marca do meu suor. Tudo naquela casa era fruto da minha luta, e nada dela. A vizinhança acompanhou em silêncio. Alguns balançavam a cabeça, outros murmuravam. Era preciso. Eu, da varanda, apenas observei. Não senti prazer nem euforia. Senti alívio. Quando a porta finalmente se fechou atrás dela, a casa respirou. O silêncio que ficou não era vazio, era paz. Caminhei pelos cômodos devagar, tocando os móveis, os livros, as fotografias. Tudo permanecia no lugar, protegido, intacto. Pela primeira vez em meses, senti que o perigo havia saído junto com ela. À noite, preparei meu leite quente, sem medo. Segurei a caneca nas mãos e pensei: o veneno dela nunca mais vai entrar aqui. Nem no meu corpo, nem na minha vida. Bebi devagar, saboreando não apenas o leite, mas a vitória da resistência. Mariana havia perdido tudo: a casa, o conforto, a falsa autoridade. Restava-lhe apenas o peso das próprias escolhas. E eu, enfim, recuperei não só meu lar, mas a certeza de que ninguém, nem mesmo o sangue do meu sangue, pode arrancar de mim o direito de viver em paz. 2 dias depois de deixar minha casa, encontrei Mariana por acaso no centro da cidade. Eu saía da farmácia com meus remédios de uso contínuo quando ouvi aquela voz que, mesmo em meio à multidão, eu reconheceria entre 1000. Mãe. Virei devagar. Mariana estava ali, encostada na parede, com olheiras profundas e o cabelo preso às pressas. A blusa surrada, as calças amassadas e a mochila rasgada denunciavam que a vida de luxo havia acabado. Os anéis, saltos e bolsas de marca tinham sumido. Restava apenas a filha abatida, que tentava se sustentar na altivez do passado.
Posso falar com a senhora por 5 minutos? Pediu, quase engolindo as palavras. Cruzei os braços e respondi: 2 minutos, e não me chame de mãe. Ela respirou fundo, como se aquilo fosse um golpe, mas continuou: eu não estou aqui para brigar. Só quero entender por que fez isso comigo. Me jogou na rua, me humilhou diante de todos. Era isso que a senhora queria? A vontade de rir me atravessou, mas contive. Olhei firme e respondi: Mariana, você tentou me matar. Envenenou o meu leite dia após dia. Queria me apagar para tomar o que não era seu. O que eu fiz foi me defender. Ela balançou a cabeça desesperada. Eu estava desesperada. Não queria te matar de verdade. Era só para te deixar fraca, para conseguir um pouco de espaço. Você sempre controlou tudo. Meu coração queimou. A audácia de inverter a culpa era mais dolorosa que o veneno que ela me servia. Controle? Eu troquei minha juventude por plantões intermináveis para pagar seus estudos. Vendi almoço para comprar seu material de faculdade. Trabalhei gripada, com febre, para você ter intercâmbio. Eu dei espaço para sua vida florescer, enquanto a minha se esmagava. E agora você vem me dizer que eu controlava tudo? Ela engoliu seco, desviando os olhos. Pela primeira vez, não tinha resposta. Continuei, minha voz firme como nunca. O que você queria não era espaço. Era se livrar de mim para ter a casa, os apartamentos, a chácara, as aplicações. Queria me transformar em pó para colher os frutos do meu suor. Mas eu aprendi cedo que a pior forma de veneno não vem em comprimidos, vem na ingratidão. Ela começou a chorar, lágrimas correndo pelo rosto sujo. Eu não tenho nada agora. Estou dormindo em um quartinho alugado, comendo o que aparece. Me ajuda, mãe. Me dá mais uma chance. Olhei para as pessoas que passavam apressadas, algumas olhando de canto para a cena. Respirei fundo e disse: não é a primeira vez que você pede chance. A diferença é que agora você perdeu todas. Não vou entregar de novo o que você tentou arrancar de mim. Não vou mais carregar o peso da sua ingratidão. Ela tentou tocar minha mão, mas recuei. Então você me odeia? Perguntou com a voz quebrada. Balancei a cabeça. Não, Mariana. O ódio ainda é uma forma de vínculo. O que eu sinto por você é pior. Indiferença. Eu simplesmente deixei de amar. Existe dor maior do que essa? Ela desabou, sentando-se na calçada, encolhida, sem forças. Eu a observei por alguns segundos em silêncio. Uma parte de mim desejava correr e abraçá-la como nos tempos de infância. Mas essa parte estava morta, assassinada pouco a pouco a cada gole de leite envenenado, a cada palavra de desprezo, a cada tentativa de roubo. Ajustei a bolsa no ombro, ergui o queixo e finalizei. Boa sorte, Mariana. Que você encontre alguma luz dentro do buraco que cavou para mim, porque eu não vou te resgatar. Virei as costas e caminhei sem olhar para trás. O som do choro dela se misturou ao barulho dos carros, ao burburinho das pessoas, ao ritmo da cidade que seguia indiferente. Naquela noite, de volta à minha casa, sentei-me na varanda com uma caneca de leite quente. O vapor subia lento, como um suspiro de paz. Lembrei do oficial de justiça, da vizinhança que testemunhou a verdade, do peso que finalmente saíra dos meus ombros. Mariana achava que me destruiria em silêncio, mas foi ela quem se desfez diante dos olhos de todos. E eu, Maria Júlia Duarte, não só sobrevivi ao veneno, eu o transformei em cura. Na noite seguinte ao confronto com Mariana, voltei para casa em silêncio. Abri a porta devagar e deixei a chave descansar sobre a mesa da entrada. O ambiente parecia outro. A mesma sala, os mesmos móveis, mas sem o peso de quem desejava me destruir. Pela primeira vez em meses, senti que aquelas paredes respiravam comigo e não contra mim. Fui até a cozinha e preparei meu leite quente. Observei o líquido subir no fogo e percebi o quanto aquele gesto simples tinha mudado de significado. Antes era rotina. Depois se transformou em veneno. Agora, novamente, era símbolo de liberdade. Segurei a caneca com firmeza, bebi um gole e sorri. O sabor não era apenas de leite, era de vitória. Passei os dias seguintes limpando cada canto da casa.
Tirei cortinas antigas, troquei tapetes, arejei os quartos. Doei objetos que me traziam lembranças amargas. Guardei em caixas apenas o que realmente representava minha história. O quarto que Mariana ocupava foi o último que toquei. Abri as janelas, retirei roupas e perfumes esquecidos, limpei as gavetas. Cada gesto era como arrancar raízes venenosas de um jardim. Quando terminei, o ambiente estava vazio, mas repleto de paz. Com a ajuda de Rafael, finalizei todos os bloqueios. Imóveis, contas e aplicações estavam protegidos. Mariana não teria acesso a nada. Ela partira com 2 malas apressadas, e agora era apenas isso que possuía. Todo o patrimônio que sonhava em tomar continuava no meu nome. Eu não precisava gritar vingança. A justiça estava no simples fato de que, no fim, ela ficou sem nada. Os dias foram se transformando em semanas, e a vida começou a florescer de novo. Recebi convite para uma palestra sobre resiliência feminina em uma faculdade de farmácia. No palco, diante de dezenas de jovens, compartilhei um pouco da minha trajetória. A luta como mãe solo, os anos de trabalho árduo, os desafios enfrentados. Não entrei em detalhes sobre Mariana, mas falei sobre como às vezes o veneno vem disfarçado de cuidado e como a gente precisa aprender a se proteger até mesmo de quem mais amamos. Os aplausos me aqueceram como nunca. Também abri um curso online gratuito de noções de farmacologia para vestibulandos de escolas públicas. Era meu jeito de devolver ao mundo o que a vida me deu: conhecimento. Em poucas semanas, centenas de alunos estavam inscritos, agradecendo pelas aulas simples e diretas. Eu me sentia útil de novo, não como vítima, mas como referência. Aos poucos, os vizinhos passaram a me olhar não mais com compaixão, mas com respeito. Dona Maria Júlia, a senhora é um exemplo de força, disse seu Jorge, o porteiro, certa manhã. Sorria ao ouvir isso, mas por dentro pensava: não é força, é sobrevivência. Sobrevivi ao veneno, ao desprezo e à ingratidão. E sobreviver já é uma vitória. Numa tarde calma, sentei-me na varanda com meu caderno de anotações. Folheei as páginas que antes guardavam sintomas, datas e provas contra Mariana. Agora, transformei-as em reflexões. Escrevi: protegi minha vida, protegi minha paz. Descobri que amor sem respeito é prisão. Descobri que até uma mãe pode dizer basta. Não chorei ao escrever isso. As lágrimas já haviam secado há muito tempo. O que restava era a clareza de que minha missão nunca foi carregar quem não queria caminhar ao meu lado. Mariana escolheu o caminho da ingratidão. Eu escolhi continuar viva. Naquela noite, o céu de Belo Horizonte estava limpo, estrelado. Preparei meu leite, sentei na varanda e fechei os olhos. O silêncio ao meu redor não era solidão, era liberdade. Pensei no futuro. Talvez viajar para a chácara e cultivar flores, talvez escrever um livro sobre minha trajetória, talvez apenas viver meus dias simples, sem pressa, sem veneno. Não importava o que viria. Importava apenas que, agora, eu tinha de volta o que nunca deveria ter sido roubado: minha dignidade. Ergui a caneca como um brinde silencioso à minha própria vida e sussurrei para mim mesma: eu sobrevivi. E não só isso, eu renasci. Se você gostou dessa história e gostaria de ouvir outras histórias como essa, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like. Se você estivesse em meu lugar, você faria a mesma coisa? Deixe sua opinião nos comentários, pois para mim é muito importante. Até a próxima história.